noite, amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais uma noite onde nós vamos adorar o Senhor, né? Dia já chegando próximo da noite. Infelizmente nós não podemos estar de forma presencial com todos os nossos irmãos, mas aqui estamos transmitindo mais um culto, mais uma reunião, que você possa abrir o seu coração nesta noite para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Estamos passando aí por alguns momentos muito difíceis, né? Inclusive, eu quero, nesse momento, nós vamos estar orando logo após essa abertura, mas infelizmente nós tivemos aí a perca da mãe do nosso irmão Zé, né? Um dos nossos obreiros aqui. Infelizmente ela veio a falecer devido a esse problema aí do coronavírus, que não tem sido brincadeira na nossa cidade, né? Jaú tem enfrentado aí uma das situações mais difíceis, né, nos últimos tempos, mas com a graça de Deus nós estamos aqui e nós vamos começar essa reunião para adorar ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 7, 2 Crônicas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Depois nós vamos estar orando, inclusive a irmã do nosso irmão Zé também está internada devido ao Covid-19 e infelizmente a mãe dele veio a falecer por essa situação também. E quantos já perderam sua vida, alguns familiares, né, sofrendo, e outros que estão ali naquela Santa Casa esperando uma vaga ou até mesmo já em situações difíceis naquele momento. Vamos estar orando logo a seguir por cada uma dessas pessoas. 2 Crônicas capítulo 7, no versículo 11, diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, e o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amados, essa passagem fala quando Salomão, depois que construiu o templo, né, ele consagrou esse templo ao Senhor, e após ele orar a Deus, Deus fala: eu ouvi a sua oração. Eu quero chamar a atenção aqui para a parte do capítulo 14, versículo 14, quando disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Queridos, chegou o momento em que nós precisamos intensificar as nossas orações, a nossa busca ao Senhor, intensificar a nossa comunhão com Deus, para que o Senhor esteja nos livrando, que o Senhor esteja nos dando força para vencer toda e qualquer luta que nós estamos enfrentando nesses dias. Então, nesse momento, eu gostaria de convocar a todos, você na sua casa, a nós estarmos orando agora, nesse momento, colocando diante de Deus todas as famílias, principalmente, como eu disse, aí a família do nosso irmão Zé, que está passando por esse momento difícil. Vamos orar, Pai, amados irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade nesta noite.
Hoje, Pai, à noite é onde nós vamos celebrar, onde nós vamos ouvir a Sua mensagem. O Senhor vai nos fortalecer, mas agora queremos começar essa reunião orando, Pai, assim como o Senhor instruiu ali através de Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Queremos buscar a Sua face nesta noite, meu Deus. Ó Pai amado, tem misericórdia dessa cidade, tem misericórdia dessa nação, Senhor. Quantas famílias estão enlutadas, quantas famílias estão tristes, quantas famílias estão enfrentando situações tão difíceis, ó Pai, de enfermidades. Meu Deus, entra com Sua graça agora sobre cada uma delas, como nós falamos em especial hoje pela família do nosso amado irmão Zé, meu Deus, que está sofrendo nesse momento, Pai. Que o Senhor traga o Seu consolo, que o Senhor traga a Sua paz, que o Senhor traga o Seu refrigério ao coração dele, Pai. Senhor, nós oramos também pela sua irmã, Pai, que está lá no hospital. Eu não sei as condições em que ela se encontra, mas o Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor vá agora, Senhor Deus, nesse momento, Pai, e retraz, ó Deus, a recuperação. Toca naquela vida, ministra a cura sobre ela, Pai. Em nome de Jesus nós estamos orando, Senhor. Pai querido, prepara esse momento em que nós vamos estar adorando ao Senhor, em que nós vamos estar glorificando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Todo louvor pertence a Ti, Senhor, e nesta noite nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és fiel, o Senhor é poderoso, Pai. Aleluia, nós Te exaltamos, Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai, com Sua glória. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor Deus. Manifesta o Teu poder, ó Pai, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós queremos nesse momento adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Boa noite, amados. Eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa a se reunir com a sua família aí na sua sala, na sua cozinha, para nós passarmos esse período, um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Sabemos que os nossos dias não têm sido fáceis. Vivemos dias de angústia, de tristeza, né? Devido a essa enfermidade que tem assolado a nossa nação, a nossa cidade, o mundo. Os reinos, o mundo tem se abalado, os reinos têm se abalado, mas nós somos cidadãos dos céus, nós não somos desse mundo. O nosso reino é um reino eterno. O nosso reino, o reino de Deus, ele está afirmado em misericórdia, justiça, paz e bondade. Amém? Eu gostaria que você nessa noite colocasse o seu foco no reino de Deus e começasse a buscar o reino do Senhor, que Ele é eterno. Pedisse ao Senhor: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa e na minha família. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite, queridos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Te adoramos nessa noite, Pai. Te adoramos nesse lugar, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino sobre nós. Que venha a tua vontade, a tua fidelidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Declaramos nessa noite que tu és grande, que tu és Senhor, ó Pai, que tu estás acima de todas as coisas, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Toda glória, toda honra seja dada a ti. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
A ti seja a honra, Deus. A ti seja a glória. A ti seja o louvor. A ti seja, Senhor, toda a glória. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Adore ao Senhor aí na sua casa, querido. Declare palavras de louvores ao Senhor. Declare palavras de gratidão ao nosso Deus. Declare que Ele é grande. Declare que Ele é poderoso. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado para todos sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, glórias ao Rei dos Reis, aquele que é poderoso, aleluia. Como é bom estar na presença desse Deus. Te damos toda a honra, Senhor Deus. Toda a glória, toda a adoração pertence àquele que é poderoso. Obrigado, Jesus. Se não fosse pelo teu amor, se não fosse pela sua graça, nós não estaríamos aqui hoje. Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, pela sua grandeza, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor Deus, em nosso meio. Ó Pai, sabemos de todas as dificuldades, mas mesmo assim nós queremos adorar ao Senhor. Nós queremos glorificar aquele que é santo, aquele que é poderoso. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, amados, glória a Deus. Eu quero aproveitar rapidamente, nós vamos orar pelas ofertas. Hoje eu gostaria que a gente fizesse um pouquinho diferente, né? Você que está na sua casa e que você tem a sua oferta, o seu dízimo aí junto com você, você pode pegar na sua mão agora. Eu vou lembrar os irmãos sobre algum texto da Bíblia. O mais importante que diz em Malaquias capítulo 3, no versículo 10: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Que nós possamos aprender esse princípio tão importante de ser fiéis a Deus na oferta, né? Eu sei que não tem sido fácil, as dificuldades têm vindo, os problemas, muitas pessoas perdendo o seu emprego, mas queridos, durante todo esse ano de 2020 que passou, né, a gente viu a mão de Deus sustentando as famílias, guardando as famílias. Ouvimos no final do ano testemunhos de pessoas que alcançaram seus sonhos de ter uma casa, outros de alcançar um novo emprego. E sabe, amados, em meio a todo o problema que enfrentamos e que ainda estamos enfrentando, eu creio num Deus que nos guarda, que nos protege, né? E que nos sustenta. Quando nós somos fiéis àquele que é soberano, aquele que nos protege, com certeza a palavra do Senhor se cumpre na nossa vida. Como fala em Malaquias: eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas, né? Então, se você tem o seu dízimo, a sua oferta na sua mão aí, nós vamos estar orando. Eu quero também já instruir você, na próxima oportunidade que nós formos ter o nosso encontro presencial, você pode trazer a sua oferta, mas também você pode nos comunicar, nós podemos passar na sua casa e recolher a sua oferta, né? E também você pode estar fazendo uma transferência bancária, né? Utilizando aí a questão da informática que hoje está à nossa disposição. Você também pode, é só nos procurar, nós vamos orientar você a respeito de como você pode fazer isso, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nesse momento nós queremos clamar a Ti por todos os momentos que estamos vivendo. E agora, Senhor, nós queremos adorar a Ti com as nossas ofertas,
com os nossos dízimos, que o Senhor esteja, Pai, abençoando, meu Deus, essas ofertas que vão ser entregues a Ti, aqueles, ó Pai, que estão na sua casa também ali, ó Deus, estão separando a sua oferta, o seu dízimo, que o Senhor possa multiplicar sobre essas vidas, ó Deus, que eles possam ser tremendamente abençoados pelo Senhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, que você possa adorar ao Senhor, aleluia. Nós aqui temos os irmãos que estavam aqui, né, na ministração, eles estão sendo o auditório aqui hoje, né? Eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui conosco, amados. Seria um momento de adorar o Senhor juntos, mas infelizmente, como vocês já sabem, estamos enfrentando aí esse momento tão difícil, né? Tão complicado, que às vezes nós ficamos assim, tentando entender tudo o que está acontecendo, mas não sei quantos ontem assistiram a live do Lucas, né? Meu filho, não sei quantos assistiram, mas ele falou uma coisa ontem, e eu já tinha visto isso também, sobre os judeus. No dia de hoje eles estão fazendo um clamor, né, para a volta do Messias. A gente sabe que o judeu, eles estão esperando ainda o Messias, né? Eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Para eles, Jesus era um profeta como qualquer outro. Então eles estão esperando a volta do Messias, o Salvador. E eles escolheram esse dia de hoje para interceder para a volta do Messias. Olha a coisa interessante, amados. O judeu pedindo a volta do Messias. E o que nós estamos vendo acontecer no mundo todo nesses dias, irmãos, é prova de que o Senhor está voltando. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas sofrendo devido a essa doença. E a Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam pragas que viriam para atacar as pessoas. Então o que está acontecendo no mundo hoje, amados, nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que está escrito na Bíblia, né? O que eu e você precisamos fazer é estarmos preparados para isso. Eu vou rapidamente, não é essa mensagem que eu quero pregar nessa noite, porque nós estamos falando sobre fé para esse novo tempo, mas eu não posso deixar esse momento passar, e eu quero aqui falar para você que nos assiste nessa noite, você que ainda não entendeu a gravidade de tudo isso que está nos acontecendo, você que ainda não parou para pensar o que está acontecendo, e eu vou dizer para você, meu querido, é o cumprimento da palavra de Deus. Se você um dia já teve contato com a palavra de Deus, eu não sei o porquê você se distanciou. Está na hora de você se arrepender dos seus pecados, você se arrepender dessa vida que você tem levado e voltar para os caminhos do Senhor. Se você não conhece Jesus ainda, a sua oportunidade é hoje. A Bíblia fala em Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu tenho comigo, queridos, que vai chegar um dia que você vai procurar o Senhor e você não vai encontrar. O dia em que a igreja for arrebatada, a igreja não vai estar aqui para você bater na porta da igreja e procurar a Deus. Você não vai encontrar a Deus. Então, se o Senhor está te chamando hoje, não deixe de tomar essa decisão, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Eu quero ler rapidamente com você lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Não é isso que eu vou pregar hoje, né? Mas isso me veio ao coração nessa noite para deixar essa palavra para você. E se o Senhor está mandando eu falar, eu preciso cumprir, eu tenho que obedecer. Eu não sei o porquê, mas pode ser que tenha alguém nos assistindo, nos ouvindo nessa noite que precisa ouvir essa mensagem. Capítulo 13 de Marcos, no versículo 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas?
E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas é o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos os odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou ler até aqui. Queridos, eu não sei se você conseguiu entender ou prestou atenção na leitura. Muitas coisas do que está acontecendo nos dias de hoje está escrito aqui nesse texto que eu acabei de ler. E isso não é a minha palavra, é Jesus falando para os discípulos quando Jesus estava aqui na terra, antes mesmo dele ser crucificado. Ele já estava falando sobre sinais, falsos profetas, pessoas que diriam algo como se fosse o próprio Deus e não é. Por isso que é importante que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Guerras, terremotos, sinais, fome. Quantas pessoas, quantas nações aqui no nosso país, quantos lugares que a gente sabe, é claro, nós moramos num estado onde nós não vemos muito disso, mas se nós formos andar pelo Brasil, em muitos lugares existem pessoas passando fome. A gente viu aí a situação que o país enfrentou por causa dessa pandemia, perseguição. Mas há uma coisa interessante, que ele disse sim. Antes de acontecer o fim, também acontecerá um grande avivamento na terra. Queridos, nunca se pregou tanto o evangelho como nesses últimos tempos. Nunca. O evangelho foi pregado de uma forma em que praticamente o mundo inteiro teve a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus. Porque, de alguma forma, nós fomos impossibilitados de pregar dentro dos nossos templos, de abrir as portas para as pessoas virem ouvir, mas ao mesmo tempo nós fomos para as redes sociais, nós fomos para a internet e ali nós tivemos a oportunidade de falar para muitas pessoas. Ou seja, a mensagem estava sendo pregada, né? A mensagem está sendo pregada, o avivamento que é da salvação, da cura, da libertação está sendo anunciado. Tribulações, guerra entre famílias. O que a gente mais vê nos dias de hoje é pai se levantando contra filho, filho contra pai, uma guerra terrível entre as famílias. Mas por último, queridos, é o que eu quero que você guarde muito bem isso. Guarde muito bem o que Jesus falou na sua parte final aqui. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por fim de tudo, queridos, salvação pela perseverança. Depois de Jesus falar sobre todos os problemas, tudo aquilo que aconteceria, Jesus fala que aqueles que permanecer fiel ao Senhor até o fim serão salvos. Então, se você está nos assistindo aí, nos ouvindo hoje, analise o seu coração, a sua vida. Irmãos, a vida, a própria palavra fala, é como a flor da relva, né? Da erva.
um sopro, ela vai se acabar. A gente tem visto isso acontecer, né? As pessoas morrendo. Eu estava pensando hoje, quando nós recebemos a notícia aí da mãe do nosso irmão Zé, enquanto nós ouvíamos falar de pessoas morrendo, mas elas estavam distantes. Elas estavam distantes. A gente escutava nos noticiários, morreu tantas pessoas lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, né? Lá no outro estado, e parece que a gente ainda não, a ficha não caía. Mas de repente, irmãos, a coisa começou a se aproximar de nós. Começamos a ver pessoas que estavam do nosso lado até pouco tempo e agora já não estão mais. Não é brincadeira. Nós precisamos perseverar. Então, muitos evangélicos não estão sendo perseverantes, porque qualquer problema que surge, qualquer situação, já não querem mais estar na igreja, já não querem mais servir ao Senhor, já não querem mais fazer parte da igreja. E aí, meu querido, nós não sabemos o dia e nem a hora. Um dos sinais que nós podemos ver, que Jesus deixou bem claro para os discípulos, que somente serão salvos aqueles que perseverar até o fim. Eu quero deixar essa palavra para você aqui. Isso aqui foi uma meditação para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Eu não sei o porquê, mas Deus mandou te dizer exatamente isso. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, tome a sua decisão, volte para Jesus. O dia é hoje, o amanhã pode ser tarde. Amém? Glória a Deus. Eu quero então agora, nós vamos dar sequência, né? Eu vou ver se eu consigo aqui, né, continuar falando sobre o tema que nós estamos abordando, que é a fé para esse novo tempo. Eu vou aqui pegar uma passagem bíblica que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir aí já, né? E eu quero compartilhar com você essa passagem bíblica desse jovem rei, né? Que foi um exemplo para a grande maioria de todos os reis que passaram ali por Judá, né? Mas também um grande exemplo para nós. Eu quero nessa noite abordar um tema sobre decidindo vencer em tempos de crise, ou permanecendo fiel em tempos de crise. Como que a gente pode fazer isso? 2 Crônicas capítulo 20 diz assim no primeiro versículo: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu vou ler novamente o versículo 3 para você entender o que aconteceu com esse homem. Alarmado, olha a palavra, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá e toda a nação de Judá estão em grande aperto naquela ocasião. Não é muito diferente, talvez, dos dias que nós estamos vivendo hoje. Talvez um pouco diferente com relação à situação. Lá era um reino que seria atacado pelos seus inimigos. Nós aqui estamos sendo atacados por um vírus que nós não podemos ver, mas hoje se tornou o maior inimigo das pessoas, né? A palavra de Deus nos diz que o rei Josafá
Se você for ler a história de Josafá, ele andou no caminho de Asa, que era o seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Josafá, a partir do primeiro momento em que ele sentou no reino, ele decidiu seguir os passos do seu pai. Ele decidiu ser orientado pelo que o seu pai o ensinou. E o seu pai havia ensinado ele a manter firme a sua vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele aprendeu isso e ele aplicou na vida dele. Ele aplicou. No entanto, mesmo um rei como ele, que tomou medidas importantes quanto à justiça e à vida religiosa da nação, quando ele chegou, amados, se você ler os livros de reis, crônicas, você vai ver como que era a nação. A nação, o rei dependia muito do rei, como que ele tratava as coisas de Deus. Então, quando o rei era temente a Deus, a nação era temente a Deus. Mas quando o rei se desviava, a nação acabava se desviando. E eles começavam a adorar outros deuses, eles criavam imagens ali e se desviavam da presença de Deus. E quando Josafá chegou no reino, ele precisou abolir todos aqueles postes ídolos que tinham sido colocados. E ele decidiu fazer isso. Mas mesmo com toda essa perseverança de Josafá, essa dedicação ao Deus Todo-Poderoso, mesmo com todas essas medidas, buscando colocar sua vida e a de todo o povo na presença de Deus, teve os seus momentos dramáticos de grandes dificuldades e apertos. E não é diferente nos nossos dias hoje. Mesmo aquele que jejua, que ora, que lê a Bíblia, que tem uma vida devocional intacta, ele está sujeito a sofrer também. A gente vê aí o que está acontecendo. Quantos pastores acabaram perdendo a sua vida por causa desse problema, do vírus que nós estamos aí enfrentando? Quantos? Não é diferente para aquele que é fiel. No texto que nós começamos a ler, observamos que esteve diante da situação de medo, insegurança e desespero, quando se viu diante do exército dos seus inimigos. Eu vou repetir o texto que nós lemos, o comecinho ali diz exatamente isso. Alarmado, essa palavra diz, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Alarmado. Talvez a gente poderia colocar aqui, com medo, desesperado, sem saber o que fazer. Será que isso é bem parecido com o que nós vivemos nos dias de hoje? Porque, sabe, irmãos, eu fico observando, pensando aí nessa situação dessa doença. A gente vê lá uma pessoa que acaba pegando o vírus, uma pessoa de idade, que tem algumas comorbidades, ela sai tranquila. Aí de repente aparece uma notícia de alguém que era um atleta, que tinha uma meia-idade, que internou e não conseguiu resistir. E você fica assim, aquele ponto de interrogação, e o que será com a minha vida? Como que eu vou reagir diante disso? Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. A gente fica alarmado, assustado. Mas graças a Deus que nós confiamos num Deus que é poderoso, assim como Josafá. Ele viu os inimigos vindo contra ele, ele ficou alarmado, mas olha a atitude dele, é aqui que entra a diferença. Ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Na hora em que nós nos sentirmos alarmados, desesperados, é a hora que nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. Ele reuniu o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Se nós continuarmos lendo, no versículo 5 fala assim: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti.
Aleluia! Josafá estava aqui fazendo uma oração a Deus, falando ali sobre aquilo, como que Deus era, a grandeza desse Deus. Então a gente vai olhar um pouquinho para a vida de Josafá. Que passos que ele deu para que ele pudesse vencer aquela crise, aquele momento que ele estava vivendo. Como que ele fez? Primeiro, Josafá reconheceu a sua situação e foi buscar o socorro do Senhor. Primeira coisa que Josafá fez, ele reconheceu a sua situação e ele foi buscar socorro em Deus. Talvez você vai falar assim: poxa, o pastor vai falar de novo nisso. Irmãos, é isso que nós temos que fazer, não tem outra saída. Quando a gente olha para a Bíblia, esses homens, esses grandes homens que nós vimos na palavra do Senhor, sempre quando eles estavam em aperto, o que eles faziam? Eles buscavam o Senhor. Eles iam ao encontro do Senhor. E não foi diferente com Josafá. Ele reconheceu a sua situação e ele foi buscar socorro no Senhor. A verdade é que há momentos em que até o rei, ele tem medo, e até o crente cheio do poder tem medo. Não é diferente, queridos. Nós somos de carne e osso como todo mundo, amém? Eu e você também podemos ter medo. Sim. Mas quando nós nos sentimos assim, nós precisamos fazer como Josafá. Ele reconheceu a sua condição. Ele foi em busca do Senhor. Porque a notícia chegou para ele que os inimigos estavam se reunindo para ir para uma guerra contra ele. E eu quero aqui que você pense exatamente da mesma forma. Toda crise deve nos levar a buscar ao Senhor, a permanecer como o povo de Deus, através de Josafá fez. É preciso parar de murmurar, de reclamar da situação. A solução vem quando nos ajuntamos para buscar o Senhor. Não adianta nada a gente ficar murmurando, lamentando. Eu lembro de Davi, quando chegou depois de uma guerra, de uma batalha contra os seus inimigos. Quando ele chegou no seu arraial, o inimigo tinha invadido o seu arraial, tinha levado as suas mulheres, seus filhos, tudo que eles tinham levado embora. Davi chegou lá com os seus soldados cansados de uma batalha, e quando ele se deparou com aquela situação, ele chorou, ele se lamentou, mas ele limpou o seu rosto e orou a Deus e buscou o Senhor. O que eu posso fazer? Irmãos, não adianta nós murmurarmos. Como filhos de Deus, não podemos nos paralisar e sermos vencidos pelo medo. Os nossos medos, ao contrário, devem nos levar a buscar mais a Deus. O medo que eu sinto, ele deve fazer com que eu busque mais a Deus. Na hora do desespero, não adianta eu murmurar contra Deus. Infelizmente, muitas vezes nós murmuramos contra Deus. Segunda coisa, amado, Josafá trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus. O que nós lemos aqui agora há pouco, diz que Josafá se levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou ao Senhor. E ele disse: Deus, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nele construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo... Amados, o que Josafá estava fazendo na sua oração? Ele estava lembrando, trazendo à memória as promessas de Deus para aquela nação. Quando você se sentir inseguro, quando você se sentir como Josafá estava se sentindo, começa a trazer à memória as promessas de Deus para a sua vida.
não tinha se esquecido daquela nação, muito pelo contrário, Deus não esquece de nós, meu querido. Isaías 49 fala assim: mesmo que uma mãe, se porventura esquecer do seu filho que amamenta, eu não esquecerei de vocês, porque eu tenho vocês gravados nas minhas mãos. Deus não esquece de nós. É impossível Deus esquecer. Declarar a aliança, as promessas de Deus é para que nós possamos lembrar que Ele tem compromisso conosco e é absolutamente fiel ao que nos fortalece na nossa fé e na nossa esperança. Então, quando você traz à memória aquilo que Deus já falou e aquilo que Ele já fez na sua vida, você está sendo fortalecido na sua fé, você está sendo renovado. Terceira coisa, amados, que Josafá fez, ele se colocou na posição certa, por isso ouviu o consolo e as estratégias do Senhor. Vamos ler lá no versículo 14 desse texto que nós começamos a ler. Versículo 14. Versículo 14, acompanha comigo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhe diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. Aleluia! Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Aleluia! Queridos, depois que Josafá trouxe à memória aquilo que Deus tinha feito e como era Deus, de repente o Espírito do Senhor tomou ali alguém, um profeta, e esse profeta começou a ser usado nas mãos do Senhor, e começou a falar para aquele exército, para aquela nação, e principalmente para o rei. Começou a falar exatamente para eles. Olha o que ele diz. Ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. A palavra do Senhor diz hoje para você: escute bem o que eu te digo. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados. O profeta começou a falar ali para Josafá: não fique desanimado, para toda aquela nação, por causa desse seu inimigo, que é um exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. Deus está dizendo nesta noite para você, meu irmão: essa batalha não é sua, mas ela é minha. Deus está dizendo para você isso nesta noite. Confia nele. E o Senhor falou para Josafá: amanhã desça contra eles, e eis que virão por todos os lados e encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Você consegue imaginar um exército indo para a guerra e de repente Deus fala: vocês não vão precisar guerrear? Foi isso que o Senhor falou através daquele profeta. Vocês não vão precisar. Eles estavam ouvindo de Deus ali como seria o livramento ali. E a gente percebe, queridos, que Josafá, ele obedeceu ao Senhor e ele provou a vitória. Vamos lá no versículo 18. Versículo 18.
Vamos continuar, diz assim: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Glória a Deus. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Glória a Deus. Queridos, aquele exército não precisou colocar a mão na espada, aquele exército não precisou pegar na lança, aquele exército não precisou ir para o campo de batalha, eles apenas adoraram ao Senhor. Foi o que eles fizeram. A estratégia que Deus colocou ali para Josafá foi exatamente essa. Josafá separou alguns homens, e eles foram à frente do exército, e eles foram cantando: o louvor liberta. Amém? O louvor liberta, o louvor cura, o louvor transforma. Josafá adorou, obedeceu e provou a vitória. Amém? Aleluia, meus queridos irmãos. Você que nos assiste, eu quero dizer para você: obedeça, siga os passos que Deus deu para Josafá. Siga esses passos. A gente percebe que Josafá tomou algumas decisões que talvez para nós hoje não são fáceis de serem tomadas. Talvez também para Josafá não foi fácil. O inimigo estava vindo com espada, com lança, com arco, com escudo. O inimigo estava vindo ferozmente para destruir Josafá e todo o exército de Judá. E de repente Deus fala para ele através do profeta: olha, não se desespere, o Senhor está à frente, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. E de repente Josafá coloca lá na frente do exército. Se fosse talvez um de nós, ao invés de colocar cantores, eu iria colocar os homens mais fortes. Eu iria pegar ali os melhores guerreiros que eu teria, porque eu falar: essa guerra eu preciso vencer. Eu vou colocar na frente os meus melhores homens para guerrear. Mas Josafá sabia que Deus era Senhor e que aquela batalha não era dele, aquela batalha era do Senhor, e quem iria vencer aquela guerra era Deus. Muito pelo contrário, Josafá colocou os cantores, e a Bíblia diz que eles iam na frente cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Essas palavras, é bem provável, queridos, que no mundo espiritual elas foram derrubando muralhas, elas foram destruindo os principados e potestades. Essas palavras foram colocando por terra todos os inimigos que não eram vistos de forma natural, mas eles estavam ali. E amados, nos dias de hoje, através da declaração da palavra do Senhor, os inimigos que são invisíveis, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Se você crer e declarar a palavra, e você cantar e profetizar a palavra de Deus, você vai vencer. Aleluia. Para finalizar, queridos, versículo 27 diz assim: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria.
dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluia! Sabe por que Josafá ele encontrou a paz? Porque ele obedeceu o Senhor, porque ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. No meio daquela guerra, daquela batalha, ele sabia: essa guerra não é minha, essa guerra é de Deus. Meu irmão, a sua batalha não é sua, ela pertence a Deus. Confie no Senhor. Eu quero convidar todos a fechar os seus olhos agora, curvar a sua cabeça. Antes de terminar essa reunião, eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, eu não sei quais são as batalhas que você tem vivido, mas nessa noite, o Deus que estava com Josafá naquela ocasião é o mesmo Deus ainda hoje, é o mesmo Deus. E eu tenho absoluta certeza que Deus também quer levar você a experimentar tudo aquilo que Josafá experimentou. Eu queria que você agora orasse a Deus. Você que é um cristão, você que já tem a sua vida no altar, faça isso agora. Aleluia, Espírito Santo do Senhor. Que nesta noite o Senhor possa trazer a revelação dessa palavra a cada irmão aqui, a cada vida, meu Deus, a todos aqueles que estão nos ouvindo, meu Deus, que eles recebam essa convicção desta palavra, Pai. Estamos vivendo num tempo de guerra, de batalha, mas essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor. Que você possa confiar nesse Deus. Aleluia, Espírito Santo do Senhor. Eu quero orar por todos aqueles que nos assistem. Pai amado, nesse momento, vá de encontro a esses corações. Famílias que precisam sentir segurança, Pai. Famílias que precisam sentir, ó Deus, paz. Meu Deus, nesse momento, Pai amado, vá, toca nesses corações. Aquele, meu Deus, que em algum momento tem se sentido fraco, está se sentindo, meu Deus, desanimado. Senhor, toca agora nesse coração. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer essa vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu também quero fazer um apelo aqui. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, eu falei sobre os sinais do fim. Eu quero fazer um apelo. Se tiver alguém nos assistindo hoje, e você, depois de ouvir tudo isso, você se encaixou dentro daquilo que você estava ouvindo. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso aceitar a Jesus como Senhor. Eu não estou aqui falando sobre uma religião, eu estou falando sobre Deus, sobre salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem como. Só existe uma oportunidade, só existe um caminho, só existe uma maneira que você pode chegar até Deus, e essa maneira é Jesus. E eu quero nessa noite orar com você. Se você ouviu essa mensagem e quer entregar a sua vida ao Senhor, eu gostaria que você repetisse essa oração. Se você também está longe dos caminhos e você foi tocado pelo Senhor para retornar,
Faça essa oração também. Senhor Jesus, nesse momento, eu entendo que eu preciso do Senhor. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, transforma-me. Eu quero viver essa nova vida. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Por isso, nesta noite, eu o recebo como o Senhor da minha vida. Amém. Amém. Eu quero te orientar. Se você fez essa oração, tem esse desejo de conhecer mais Jesus, só nos procurar. Vai ter aí algum telefone, um contato nosso através da live, ou até mesmo na nossa página você pode entrar em contato. Vai ser um prazer poder te ajudar nessa caminhada, para que Deus te conduza a viver a vida eterna. Amém? É só nos procurar, meus queridos. Aleluia. Eu quero dar os recados agora dessa semana. Como eu falei, queridos, estamos vivendo aqui em Jaú a fase vermelha e uma fase meio complicada. Eu não sei como vai ser essa semana, né? A gente não sabe, cada dia é uma novidade que nós enfrentamos, né? A gente não tem ainda um direcionamento do prefeito de como vai ser. Já se falou em lockdown, já se falou tantas coisas, né? A gente vê tanta coisa passando pelas redes sociais, a gente fica aguardando um dia após o outro para saber como nós vamos lidar. Então, a princípio, queridos, o nosso próximo compromisso vai ser na sexta-feira, a nossa live do Encontro da Vitória. Se tiver alguma mudança, né? Se eu tiver alguma direção de Deus aí, a gente vai estar comunicando pela nossa rede social. Por isso é importante você estar aí ligado, né? Na rede social, a gente vai estar passando os recados certinho para vocês. Mas uma coisa, queridos, se cuide, né? A gente sabe que não tem sido fácil. Então, faça tudo aquilo que tem sido orientado, né? Aplique os protocolos, né? Tudo que tem sido falado. Evite, né? Estar no meio de aglomerações, somente o necessário que você precisa fazer fora da sua casa, né? Eu sei que aqueles que estão trabalhando precisam trabalhar, né? Mas procure estar bem seguros, né? Porque a gente sabe que essa enfermidade está aí, nós temos que fazer a nossa parte, orar, claro, confiar em Deus, mas também a gente tem que obedecer às autoridades que têm nos orientado. Então, nosso próximo compromisso será na sexta-feira. Se tiver alguma mudança, eu vou estar passando aí pelas redes sociais, tá bom? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Eu acho que esse é os nossos recados, né? Que Deus possa abençoar essa semana. Senhor, obrigado, Pai querido, pela sua infinita graça, por Senhor ter nos sustentado até aqui, meu Deus. Obrigado por esse momento de compartilhar a palavra, de estarmos cantando, adorando ao Senhor. Agora, Pai, nos leva para as nossas casas. Eu oro por todos os irmãos que estão nas suas casas também. Protege eles, ó Deus. Estamos começando uma nova semana, que seja uma semana produtiva, uma semana de paz, uma semana, Senhor Deus, de bênção para cada família, meu Deus. Guarda cada um deles, ó Pai, livra de todo mal, Senhor Deus. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, e engrandecemos o teu nome, Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando, Pai amado, ó Deus, cada família, cada vida durante essa semana, meu Deus, sobre as reuniões que forem acontecer, Pai, que o Senhor nos direcione, Pai, nas decisões, em tudo que nós formos fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e uma boa noite, queridos.